Boa noite a todos os presentes aqui no Centro Espírita Maria Madalena e boa noite aos amigos de casa. Hoje, dia 24 de julho de 2026, estamos no Julho Verde, mês de conscientização sobre o câncer de cabeça e pescoço, e o Julho Amarelo, mês destinado ao diagnóstico e ao controle das hepatites virais. Iniciaremos agora o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Itens 14 e 15. Desprendimento dos bens terrenos e transmissão da riqueza. Hoje, o Evangelho será realizado com a nossa amiga e trabalhadora aqui do nosso centro, Deusa Guimarães. Seja bem-vinda, Deusa Guimarães. Boa noite, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos à Casa de Maria Madalena, no plano de paz, nessa noite. Vamos fechar os nossos olhos, levar a nossa oração atual, para que possamos agradecer ao Pai a oportunidade deste dia. Obrigada, Pai, uma oportunidade de estarmos na casa de tua serva Maria Madalena, mentora de Pádua, nesta noite, para estudarmos o teu Evangelho de amor, que possamos sentir a tua presença, possamos ser inspirados pelos bons espíritos e que possamos, Pai, caminharmos todos juntos para a frente, para o alto, na prática do amor e da caridade. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus irmãos, o Evangelho, ele está dando sequência, a esse item, não se pode servir a Deus e a Mamon. E a gente já entendeu que fala da questão material e da questão espiritual. Servir a Deus, a gente serve a Deus, trabalhando as nossas qualidades, trabalhando bem, trabalhando a nossa evolução moral. E Mamon aqui, era o rei da riqueza. Então, estava muito ligado à nossa necessidade material. Estamos todos num planeta de provas e expiações, humanos, encarnados, e precisamos, sim, do dinheiro. Precisamos, sim, dessa coisa material, chamada dinheiro, chamada riqueza, chamada fortuna, para que possamos, desenvolver, para que possamos viver, para que possamos dar conta das nossas necessidades. Então, o alimento, a moradia, os bens materiais são necessários. E o alimento da alma, espiritual, a Deus, também é necessário. Eu costumo muito falar que a gente é um equilíbrio. A gente precisa estar cuidando do nosso corpo físico, do nosso material, da nossa matéria, mas também precisamos estar alimentando o nosso corpo espiritual. Assim como a gente faz as reflexões, a gente, hoje, principalmente, com as adventos da tecnologia, nós estamos mais atentos a uma boa qualidade de vida, a uma boa alimentação, a prática de atividades. Nós também precisamos estar atentos ao alimento do nosso corpo espiritual. Não é só rezar uma oração decorada. Como é que eu me relaciono com esse Deus? Como é que eu me alimento espiritualmente? Tem gente que não come nada, não sai de casa, não tem jogo. Mas o legal seria a gente tomar pelo menos alguma coisa para não sair do estômago vazio. A mesma comparação a gente faz com o nosso espiritual. Como é que a gente se alimenta espiritualmente? É uma oração, é uma frase? É oi, Jesus? Precisamos refletir. E aí o item é desprendimento dos bens terrenos. E esse item, gente, ele é grandinho, sabe? E ele foi trazido pelo espírito de Lacordaire.
em Constantina, 1863. Lacordaire foi um célebre padre dominicano, jornalista, educador e membro da Academia Francesa. Ele era famoso por defender ideias liberais e a renovação da Igreja Católica. Ele é um espírito de alta elevação moral. Seus textos abordam a superação de defeitos morais e o despertar espiritual. Então, nós temos 4 páginas que falam somente desse item 14. Então, é um texto. Ele é um texto longo, mas eu separei alguns pedacinhos para a gente ler juntos, para eu ler, e a gente falar sobre eles. E aí, começando pelo texto, pelo título: Desprendimento dos bens terrenos. O que é desprendimento? É eu soltar, é eu não ficar apegada, é eu me desprender. E aí ele diz aqui assim: venham meus irmãos, meus amigos, trazer o meu óculo para ajudar-vos a baixar corajosamente no caminho do aprimoramento em que entrastes. Nós nos devemos uns aos outros. Nós nos devemos uns aos outros. O que será que passa na nossa cabeça quando a gente ouve ou lê? Nós fazemos parte da grande família universal. Todos somos filhos de Deus. Todos nós, humanos, precisamos uns dos outros. Então, se a gente precisa se preocupar. A gente tem que estar atento à necessidade do outro. A gente precisa contar com o outro, né? Ligados à matéria, sabemos que nós estamos num mundo de provas e expiações. E já estamos no processo do mundo de regeneração. Só que não é assim, dia 31 de dezembro vai ser um mundo de regeneração. Não. Em algum momento, todos nós, ou a grande maioria, vamos estar aptos. A cada dia estamos nos capacitando para nos tornarmos esses espíritos mais evoluídos. Por isso que esse item ele é tão importante. A riqueza, meus irmãos, ela existe. É uma prova. E acreditem, é a prova muito mais difícil do que a prova da miséria, da pobreza. Porque nós temos a tendência ao egoísmo. Nós sabemos que as chagas de humanidade são o egoísmo, o orgulho, a vaidade. A gente traz meio que isso em nós. E aí, imagina, quando a gente tem muito, mas muito mesmo, só pode de riqueza. Né? É difícil, porque aí a gente pensa assim, muito vai ter que guardar, muito, deixa aqui, a gente acaba, se a gente não ficar atento, aumentando o nosso egoísmo. E é justamente isso que Lacordaire quer chamar a nossa atenção. Ele pede a nossa reflexão. E aí ele diz assim, ó. Vosso amor aos bens terrestres é um dos mais fortes entraves ao vosso adiantamento moral e espiritual. Por esse apego à posse, suprimis as vossas faculdades afetivas em transportando-as todas sobre as coisas materiais. E aí, a grande questão é que, quando a gente possui esses bens, quando a gente tem esse apego à matéria, à riqueza, ao que a gente tem, a gente precisa entender que a gente não veio com isso só porque a gente é bonito. A gente veio com essa bênção, com essa oportunidade que nos foi dada por Deus.
Deus precisa que nós tenhamos a condição necessária para investirmos, por exemplo, numa pesquisa, para o progresso, para o auxílio de quem está ao nosso lado. Então, sim, esse desapego aos bens vai fazer com que eu trabalhe o meu egoísmo compartilhando, ajudando, trabalhando, meus irmãos, a caridade. E lá Kardec quer pedir a gente é que a gente fique atento, porque é muito sedutor. Quanto mais eu tenho, mais eu quero. Então, a nossa amiga Érica já até estava falando, onde ela trabalha muito frio, e ela precisa de muitos casacos, mas certamente, em alguns momentos, ela doa alguns casacos, para que ela compre outro, mas que ela doa. Então, nós fazemos isso. O que eu tenho de muito, o que eu posso dar? E às vezes a gente dá o supérfluo. Não estamos criticando quem faz isso. Mas quando nós temos muito, e a Carol, quando fez a apresentação dela, o exemplo do Michael Jackson, que ajudava as crianças, né, com câncer, investia mesmo. Nós soubemos do Paulo Gustavo, depois da morte dele, também ajudava as pessoas necessitadas. Então, nós temos, meus irmãos, esse compromisso com o auxílio, porque é a ajuda de quem tem mais. Aquela história, quem mais tem, a quem mais é dado, mais será cobrado. Então, a gente pode, sim, ter a riqueza. A gente pode, sim, ser herdeiro. Às vezes, a gente até fica, se eu lá trabalhar, mas sou herdeiro, eu não nasci herdeiro. O trabalho é uma bênção. A nossa remuneração que recebemos através do nosso trabalho honesto, sincero, da nossa entrega, é muito justa. Assim como a herança, ela também é muito válida, é muito significante. Mas ele chama a nossa atenção para o que é que eu faço com isso? O que é que eu faço com o dinheiro? Né? Tem algumas pessoas que pensam exatamente assim, né? Quanto mais eu tenho, mais eu quero. Eu posso ficar com menos. E é aí que a gente alimenta o nosso egoísmo. Tem um item aqui também da leitura, que ele fala assim, jamais esqueça, tudo vem de Deus e retorna a Deus. Nada vos pertence na terra, nem mesmo o vosso pobre corpo. Então, vós sois depositários e não proprietários. E aí, quando a gente fica nessa, quanto mais eu tenho, mais eu quero, é a posse, é o apego. E aí nós somos convidados nesta noite a pensarmos o que eu faço com a minha riqueza. Nós aqui, acredito que não sejamos herdeiros, não tenhamos uma fortuna, como, por exemplo, o Michael Jackson tinha e fez o que ele as doações que ele fazia. Mas dentro do que você tem, você compartilha, como é que você lida com o seu irmão mais necessitado? Né? Nós sabemos que o ato de doar, a caridade, a fé sem obras, ela não tem valor. A gente precisa ser caridoso. A gente precisa olhar e buscar a necessidade do nosso irmão. A gente precisa estar atento ao que nós temos e o que a gente pode fazer para auxiliar quem está do nosso lado. Mesmo isso que nós temos sendo por dinheiro. Né? Então, essa leitura, ela traz essa questão para que a gente busque compartilhar com o outro, ajudar e, principalmente, meus irmãos, ser exemplo. Né? Porque nós vivemos numa sociedade em que nossa irmã Maria Madalena, na sociedade da época dela, ela foi muito julgada. E hoje continua a mesma coisa. As pessoas continuam se julgando. Qualquer coisa que alguém poste na rede social, vai lá e critica e reclama. E
Todos nós temos uma opinião. Mas aí, como é que eu faço isso? Olha, ostentação. Fulano tem uma mansão, tem que ter quantos isso, tem que ter quantos aquilo. Como é que eu lido com essa questão do muito do outro? O que eu posso fazer para entender? Como é que eu vou entender que aquilo ali, se ele tem, se ela tem, foi permitido por Deus? Né? E muitas das vezes a gente fala assim, também está fazendo isso, fazendo aquilo. Olha a gente julga, olha a gente tecendo valor, juízo de valor. E aí o que Jesus fala? Não julga para você não ser julgado. Então, eu estou entendendo no nosso evangelho desta noite que o que ele pede para a gente é essa reflexão. Porque o dinheiro, ele é sedutor, ele seduz, mas ele não compra felicidade. Mas ele facilita, né? Ah, eu estou muito triste, ah, então eu vou viajar. A tristeza está em você. Mas quando você viaja, você sai daquela sua rotina, você não vai curar a sua tristeza, mas você vai, no mínimo, para um lugar diferente daquele contexto que você está. Então, como é que a gente lida com isso? E aí, por que será que esse espírito de uma elevação moral tão grande vem chamar a nossa atenção, pedindo para a gente que a gente fique atento ao desprendimento dos bens materiais, para que a gente não caia em tentação? Porque a tentação ela é sedutora, ela não vai vir para te incomodar. Ela vai vir te inebriando, ela vai vir te seduzindo, quando você vê, você já está nem percebe. E aí, temos pais, né? A gente vive num mundo tão agitado, tão intenso, e que às vezes, vamos dizer sempre, que a gente não pode generalizar, o ter é mais importante, é mais valorizado do que o ser. Né? Então, a gente precisa refletir sobre isso. Será que realmente eu sou, que eu tenho? Então, se eu não tenho, eu não faço parte, eu sou excluído. E eu me lembro quando a minha filha era pequenininha, ela falava assim, mamãe, eu queria a mochila do macaquinho. Mas filha, a mochila do macaquinho é muito cara. A mamãe vai te dar a mochila da macaquinha. Não, todos os seus colegas têm a mochila do macaquinho. Mas você não é todos os seus colegas. Você vai ter a mochila da macaquinha. E aí, um dia ela cresceu, ela falou assim, caramba, que bom que você não me deu a mochila do macaquinho, né? Porque agora eu entendi o que isso significava. Né? E aí, assim, a gente precisa estar atento a isso. A questão não é criticar quem pode comprar a mochila do macaquinho, da zebrinha. A questão não é essa. A questão é qual é a função de uma mochila. Para mim, é só carregar material. Mas para outros, é importante que seja a mochila A, B, C. Mas aí, como é que eu lido com essa minha possibilidade de ter uma condição maior e melhor? Às vezes, na minha família, eu posso comprar a mochila do macaco. Mas aí o meu tio está doente, não tem dinheiro para comprar o remédio. O problema dele, né? Ele tem que ter o jeito dele. Então, às vezes, não é que a gente vai distribuir dinheiro para as pessoas, não é isso, mas às vezes é um olhar dentro da nossa casa, às vezes, na nossa vizinhança. Será que não é isso que Jesus espera da gente? Que a gente compartilhe, que a gente se preocupe com o outro, que a gente busque verdadeiramente, pode ser bem, nós. Ai, Deus, eu fiquei tão impactada com essa nós nos devemos uns aos outros. Eu achei isso latejando na minha cabeça, porque quando eu falo que nós nos devemos uns aos outros, eu estou implicada no processo. Então, assim, na nossa casa, às vezes chegam irmãos no dia do bazar que não tem nada, e eles querem. Pode me dar? A gente vai, auxilia, dá roupa, dá sapato. Às vezes a gente dá até um café.
Na última vez agora, a gente deu café, deu o pão. Que é isso, a gente, não é porque a gente está numa casa. Mesmo que a gente não esteja numa casa, é importante a gente estar sensível à necessidade do outro. Que a gente precisa trabalhar em nós a caridade. E a caridade, meus irmãos, ela precisa ser divulgada, ela precisa ser estimulada, que é um caminho. Né? Nossa irmã Madalena sofreu o que sofreu e foi através da caridade dela, de estar com os irmãos, né, adoecidos, os cancerianos. Ninguém queria. Mas ela foi, ela ajudou, ela amou, ela se desfez dos bens dela. Então, é sobre isso, sabe, a reflexão desta noite. O que é que eu posso fazer com a riqueza que eu tenho? Seja ela uma moeda, 10 moedas, 1000 moedas. Como é que eu olho para o meu irmão? Como é que eu penso? Como é que eu vou gastar meu dinheiro? Quanto mais eu tenho, mais eu quero? Ou é assim, eu tenho isso aqui, está suficiente, a gente precisa do dinheiro, a gente gosta de dinheiro, mas a gente precisa ter esse equilíbrio, a gente precisa entender que não é a gente comprando as pessoas, não é a gente dando um aparelho mais atualizado para o nosso filho, que a gente vai estar comprando aquele amor. Olha, mamãe trabalha, papai trabalha. Gente, o trabalho ter as coisas, sim, mas será que tem que ser o da última geração? Pode ser assim, um intermediáriozinho, e aquela diferença você entrega, compra uma compra, vai no mercado, faz uma compra, entrega uma instituição. Será que a gente tem esse olhar de colaborar? Nós temos uma igreja aqui pertinho, e nós fomos na missa e o padre fala, segundo domingo do mês, é o domingo do quilo. Porque de quilo em quilo a gente consegue montar a cesta básica. Será que a gente se preocupa? Né? Ao mesmo tempo, a gente vê que quando tem essas tragédias, né? E aí o item 15 ele vai falar exatamente sobre isso, né? O item 15 ele fala, o item 15 ele vai dizer que a gente pode perder tudo. Né? E aí como é que é esse perder tudo? Da mesma forma que Deus nos dá, Ele tira. Então, se eu sou muito rica, se eu venho de uma família que tem posses, e, de repente, na sucessão, porque a herança só faz parte da família, eu tenho direito, tá? Então, é permitido, contra a lei de Deus, essa herança, é permitido. Isso faz parte. Mesmo que eu nasci agora, estou usufruindo, sim. Isso está na programação. Se por acaso não for, vai acontecer alguma coisa, vai ter um revés, porque Deus, só Ele dá. Lembra lá no início a gente falou isso? Deus é quem dá. Deus é quem sabe as coisas. E Ele tem um propósito. Ele não dá para um e não dá para o outro, porque Ele acha certo ou errado. Tem um propósito. Então, a perda, a gente ter tudo, e no outro dia, ou em algum momento não ter, é para a gente trabalhar a lição da fé e da paciência. E aí é outra coisa difícil, porque se eu tenho muito, como é que eu fico quando eu perco? Né? E aí a gente estava refletindo sobre isso, né? Como é que a gente lida com a falta? Para quem nada tem, mas para quem muito tem, a gente já não está acostumado, não tem nada. Mas para quem muito tem. Então, meus irmãos, o Evangelho dessa noite ele traz essa reflexão, que a gente consiga de verdade refletir. O que eu preciso, o que é supérfluo, como eu trabalho a caridade, que eu já entendi que eu devo, nós devemos uns aos outros, nós devemos o amor,
nós devemos a solidariedade, nós devemos a caridade. Porque sem a caridade a gente não caminha. Estamos todos juntos. Ninguém faz nada sozinho. E tudo. Madalena confiou plenamente em Jesus, nas suas maiores dificuldades. E nós? Como está a nossa fé? Será que se agora, nesse momento, nós perdêssemos tudo, como é que a gente vai? Será que a gente blasfemaria? Será que a gente ia ter força, coragem, resiliência? Lacordaire vem chamar a nossa atenção para a resiliência. A resiliência é a capacidade que nós temos de enfrentar as situações mais adversas. E essa resiliência, a gente aqui chama de resignação, de acreditar que a gente vai conseguir, que a gente dá força para a gente. Nós temos uma luz tão grande, nós temos uma energia, uma força, uma coisa tão gostosa, mas ao mesmo tempo a gente tem um medo, uma insegurança tão grande que a gente não consegue caminhar. A gente fica inseguro e a gente não pode alimentar a nossa insegurança. A gente precisa, todos os dias, alimentar a nossa coragem. Todos os dias, alimentar a nossa fé. Todos os dias, acreditar que amanhã vai ser melhor. Porque, meus irmãos, se não for assim, vai ser bom. Eu estava na fila do mercado, aí a senhora estava atrás de mim, reclamando com uma pessoa que estava atrás dela, que ontem olaria, estava no inferno, que não sei o quê, muito título, blá, blá, blá. Ai, não tem mais jeito. Esse mundo não tem mais jeito, não sei o quê. Assim, não tem mais jeito. Aí eu olhei assim para trás, aí eu sorri, calma, respira. Ai, minha filha, é impossível. Olha, eu falo para você, não tem mais jeito. Falei, calma, tem sim. A violência é violência desde a época de Jesus. Ela disse, não. Agora está muito pior. Na época de Jesus, não tinha celular, não tinha televisão, não tinha internet. Mas lembra lá, a senhora lembra que mandaram matar todas as crianças menores de 2 anos? Isso não é violência? Eu não estou falando disso. Mas aí, olha só, lá naquela época, e aí hoje a gente vê o que está falando. É para a gente desistir, é para a gente ter medo, ficar apavorado, ou é para a gente acreditar e refletir? O que eu posso fazer melhor? Ela ficou grande. Aí eu disse, no tempo, eu estou dizendo, não, a senhora está adoecendo. A senhora não pode ficar assistindo isso. Não, porque eu vi todos os jornais. Eu vi também na da tarde, da noite, eu vi até aquele depois daquele negócio lá que passa na. Eu vi. E olha como é que a senhora está agitada, a senhora está. Respira, isso não está fazendo bem para a senhora. O que a senhora gosta de fazer? Ah, eu gosto de cozinhar. Que tal a senhora cozinhar ouvindo música? Não, tem que saber tudo o que está acontecendo. Porque aí eu aviso para minha filha, eu aviso para o meu neto, eu aviso não sei para quem. Tá? Mas eles são adultos, eles vão saber se portar. Não precisa a senhora estar adoecida. Ai, minha filha, mas você acredita que vai dar certo? Que vai melhorar? Acredito. Eu preciso acreditar. Ela ficou olhando. Tá, mas eu não acredito não, tá? E aí eu falei, então tá bom. É isso, gente. Se ela vai acreditar ou não, mas a gente precisa se unir. Eu tentei, da forma que eu pude mostrar para ela que o movimento que ela está fazendo não está sendo benéfico para ela mesma. Eu não estou dizendo que nós temos que fechar tudo e não saber o que está acontecendo. Não é isso. Mas a gente precisa saber o limite, que o mundo está violento. Só que hoje a gente vê tudo em tempo real. A gente sabe a guerra lá em que pé está, ao vivo e em cores. E claro que isso vai nos afetar. Claro que isso vai nos assustar. E aí eu faço o quê? Só reclamo?
Não é possível que Deus não está vendo isso. Deus fala também. Somos nós, o nosso egoísmo, a nossa ganância. Quanto mais eu tenho, mais eu quero. Eu sou dono do mundo, eu mando em tudo. Não, a gente precisa refletir. O nosso irmão Lacordaire, que era uma pessoa extremamente informada, educada, estudioso, veio nos chamar a atenção para esse item, meus irmãos. E aí a gente faz o questionamento, dizendo que o desprendimento dos bens terrenos é a virtude que capacita o homem a valorizar os bens materiais que Deus lhes concede e a utilizá-los em benefício de todos, ciente de que sua posse ela é transitória e sua utilidade deve estar sempre, meus irmãos, relacionada à prática. Então, que a gente possa refletir qual é o nosso papel, como nós estamos lidando com as dificuldades, com os desafios. Porque estarmos encarnados não está fácil, não. Mas a gente já sabia que a gente já passou por isso. E aí eu aviso e falo, assim como Madalena, todos nós temos essa força, chama-se centelha divina, está no nosso DNA. É a força, é a coragem, é o otimismo, é a esperança. Então, meu irmão, minha irmã, se alimente, busque o seu melhor, busque melhorar a sua qualidade de vida. Uma alimentação equilibrada. Agora, alimenta também o seu corpo espiritual. Não faz só Maria, ou para Jesus, não. Caraca, Senhor, eu vi isso assim na televisão, está muito difícil, me ajuda, me dá. Você vai ver, você vai sentir. Quando você faz uma prece profunda e sincera, é imediato. Sente. Abra sua mente, seu coração para Deus, para Jesus, e você vai ver. Você vai ficar muito melhor. A felicidade não é deste mundo, mas aqui nós podemos sim estarmos bem, estarmos felizes. Principalmente quando a gente pratica a caridade. Espero que a nossa reflexão nos ajude a evolução nossa, de cada um de nós, mas lembrando que eu preciso me melhorar para que o todo também melhore e evolua. Obrigada, gente. Obrigada, Senhor, por esse momento de encontro contigo. Que possamos, Senhor, sair fortalecidos, sairmos revigorados e certos, Senhor, de que estamos amparados, de que o Senhor nos sustenta, de que o Cristo Consolador, nosso guia e modelo, está conosco, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada. Então, eu posso contar um fato que eu vi numa reportagem na televisão, uma pessoa distribuiu os moradores de rua. E o repórter assistiu uma situação que depois foi a pessoa para perguntar. Ele tinha agasalhado o cão dele. Aí ele falou, moço, eu recebi 2 agasalhos. Então, não era para mim, o outro era para o meu fiel amigo, né? Então, repartiu muito bonito essa situação. Obrigada, Deusa, pela palestra linda, pela noite de hoje, o projeto foi magnífico. E encerra, o capítulo, Nesta semana que vem, nós temos a palestra, como eu vou anunciar aqui, e na outra semana inicia-se outro capítulo, o Evangelho. Lembrando aos amigos do centro que amanhã, dia 25, sábado, teremos a energização, um trabalho de amor e ajuda ao próximo, das 8 horas às 11 horas. Não cobramos nada.
Na segunda-feira, dia 27, seguimos com os estudos dos livros dos Espíritos e dos Médiuns, começando às 18 horas. Na quarta-feira, dia 29, começando às 18 horas, com o estudo do livro A Gênese e, em seguida, o estudo da obsessão e desobsessão. Esses estudos é aberto a todos. Na sexta-feira, de 31 de maio, teremos a palestra mensal da Brasil. Lembrando que a evangelização infantil acontece sempre às sextas-feiras, durante o horário da sessão pública, às 19h30. Tragam as suas crianças e assistam a sessão. E agora iremos terminar a nossa transmissão. Boa noite, fiquemos com Deus.